Fala, trader. Vamos então aqui ver como é que foi o pregão de hoje, aqui como que foi a interação do preço com as áreas de valor e como que foi também as melhores oportunidades do dia. Vamos então aqui para o gráfico. Dentro do contexto semanal, nós tivemos aqui um ponto bem interessante. O preço abriu com esse gap grande hoje aqui, olha só, fazendo esse movimento aqui para baixo. E aqui embaixo nós temos aqui essa VWAP, que vem lá do fundo, lá de trás, da estrutura bem mais macro. Então, nós temos esse gap grande aqui. E observa que, quando o mercado abre e vem perdendo essa área de valor aqui, para tocar nessa VWAP, ele ativa aqui o princípio de continuidade. Porque ele está fazendo uma validação se tem aceitação da oferta abaixo dessa região, que temos esse fundo aqui do dia 23 de setembro e temos esse fundo aqui do dia 4 de outubro. Então, essa região aqui é a região chave. E aqui o mercado ele tinha duas possibilidades. Tocar na VWAP e voltar para dentro da área de valor. Tocar aqui, fazer um teste, um pullback em cima da VAL e continuar a queda. E aí ele poderia vir dentro do mensal. Aqui mais embaixo, a gente tem, olha, essa área de valor aqui bem ampla, que é totalmente natural o preço vir fazer um teste nessa área de valor aqui. Porém, nós olhando dentro da estrutura mais macro, se o preço vai vir aqui nessa região, né, é uma possibilidade, mas pelo contexto macro, não é assim tão rápido que o preço faz esse movimento. Ele é natural que ele dá uma esticada, retrai, estica, retrai de novo. Então, o mercado fez? Ele bateu aqui na VWAP e ele começou a encontrar demanda nessa região. Quando ele toca aqui na VAL, ele também sente um pouco de oferta. E até deu operação aqui também nessa região. Só que depois ele volta e consegue adentrar dentro dessa área de valor semanal. Quando o preço faz isso, ele faz o quê? Ele tenta fazer uma aceitação fora da área de valor, não consegue. Olha só, ele toca, depois ele adentra essa área de valor. Então, a possibilidade é que o preço, ele já fez esse pullback aqui dentro dessa área de valor. A possibilidade que nós temos é de o preço testar ou essa área, essa VH aqui, mas temos a possibilidade também de o preço fazer esse movimento. Ele vem aqui, rompe, faz o pullback para testar essa região aqui. Por quê? Porque aqui dentro do semanal foi ativada uma reversão. E o princípio da reversão diz que quando o preço ele sai de uma área de valor e ele sofre uma rejeição e ele volta a negociar dentro dessa área de valor rompida, a probabilidade maior é que ele teste a extremidade oposta dessa área de valor. Então, temos essa possibilidade. Nada também impede de o preço voltar a cair a partir desse ponto, porque nós temos essa concentração de POC aqui, essa troca de polaridade em cima da POC, que foi aonde sustentou a subida do preço hoje. Nós temos aqui a VWAP semanal. Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto, as operações hoje foram sim, bastante limitadas em termos de movimentos grandes, por conta que o preço estava travado aqui nessa indecisão da VAL para decidir se entrava ou não dentro dessa área de valor aqui. Então, foi um ponto bem brigado. Dentro do contexto diário, nós temos, então, esse ponto
aqui, que foi quando o preço praticamente fez aquele primeiro toque naquela VWAP. Quando ele volta, esse movimento aqui, esse topinho aqui, ó, ele fez o pullback em cima daquela VAL semanal, e aqui embaixo nós temos a parte da VWAP, também nesse ponto. E daí observa que quando ele vem e rompe aqui essa região, ele vem depois fazer o pullback em cima da VWAP, e aqui conflui agora, depois que o pregão está fechado, ele está confluindo com a VAL dessa área de valor. E aí onde que ele trava? Observa que aqui a gente tem uma trava bem grande. Eu tenho duas POCs, mais outra POC ali em cima, que o preço perdeu essa região e agora está atuando como uma resistência. E aí o preço chegou e lateralizou aqui, tanto é que ele criou mais uma POC dentro dessa mesma região. Então, uma região bem negociada dentro dessa região de preço aqui, beleza? E aí, olha só, eu vou te explicar, mostrar aqui dentro do fluxo de ordem, esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto aqui, que foram os pontos que deram oportunidades mais ali dentro do contexto de quebra de liquidez, tá? Primeiro, nós temos aqui esse gap grandão, né? Hoje aqui, ó, quando ele fez esse primeiro toque, deu uma operação aqui mais no instinto mesmo, quando a gente já está com um pouco mais de instinto e prática ali com a leitura, que foi esse movimento aqui, ó, ele veio diminuindo a oferta, aqui ele fez essa divergência, fechou negativo, porém com delta positivo, com aumento do volume de demanda, e aqui deu para puxar esse repiquezinho do preço para cima. E observa que aqui eu tenho essa linha verde, é a VAL do semanal, que ele tinha perdido aquela área de valor semanal. E quando ele volta, observa que ele faz aqui um excesso de demanda e sai. E quando ele sai, ó, ele faz a quebra da liquidez com ausência. Então, aqui foi o ponto de pegar esse movimento que foi a ativação da continuidade. Então, ele veio, ó. Só que o preço vem caindo naquela velocidade, assim, bem devagar, ó. Praticamente alternando um cluster positivo e outro negativo. E quando o preço ele vem, né, dentro dessa dinâmica, é uma dinâmica que está tendo bastante negociação. De um lado, a oferta vende um pouco, do outro lado, a demanda compra mais um pouco. Então, o preço está em descendência aqui, movimento descendente, porém está tendo bastante negociação aqui. Dos dois lados, está tendo um equilíbrio grande nesse movimento. Quando o preço ele rompe esse fundo aqui, depois observa como que ele faz os rompimentos de fundo. Ele faz esse fundo e ele já entra um pouco de demanda. Depois ele rompe esse outro fundo, observa a escassez aqui, ó. A diminuição do interesse vendedor. Logo em seguida já aumenta o interesse comprador, aí ele faz um desequilíbrio. Observe que aqui nós temos uma pequena quebra de liquidez nesse ponto. Aqui nós já tivemos uma também, ó, quebrou aqui e quebrou essa outra liquidez. E nesse último movimento nós tivemos outra quebra e outra quebra de liquidez desses dois clusters aqui. Então, aqui já caberia uma entrada no risco, levando em consideração que o preço estava em cima de uma VWAP lá de trás do fundo, mais macro, e essa VWAP podia justamente ser ali defendida por ser o preço médio dos vendedores aqui do mensal. Então, essa região que eu coloquei. Sendo que haveria a possibilidade de o preço subir para fechar o gap do dia e a possibilidade de isso aqui confirmar uma reversão
e o preço voltar para dentro da área de valor e testar as extremidades mais lá em cima. Então, dentro desse contexto, pegando essa leitura mais macro, caberia uma operação dentro dessa quebra de liquidez, considerando que o interesse do vendedor já está ficando para a região de cima e para baixo eles não estão com tanto interesse mais. A partir do momento que a gente pega essas POCs aqui, ó, observa aqui, que foram regiões onde a demanda não, não quis pagar e por isso a oferta teve que vender mais para baixo aqui. Observa que nessa subida, nesse cluster que faz um excesso, e ele rompe essa região aqui, jogando uma POC acima, fazendo um volume menor que esse aqui de oferta. Faz esse volume de compra e joga a POC para cima, ele quebra a liquidez dessa estrutura toda aqui. Porque se eu pegar todo esse movimento aqui, ó, e puxar um profile dessa região, observa que eu tenho a POC desse movimento aqui, ó. E ele já começou a progredir POC acima dessa região. E ao fazer isso, eu tenho essa linha como sendo uma linha de suporte já. E aí, quando ele faz esse movimento aqui de teste, ó, eu posso aqui já pensar de comprar justamente por conta de que ele já demonstrou que não tem mais interesse da oferta vender abaixo. Ah, mas eu estou em cima da VWAP. Tem esse fator também. Então, se ficar desconfortável entrar em cima da VWAP, você pode fazer, marca a POC do excesso aqui, espera ele romper e pega o reteste, o pullback, quando ele voltar para testar essa quebra de liquidez aqui, ó. Vê que ele faz um excesso de oferta e sai. Quando ele faz esse movimento aqui, faz um volume grande, desequilibrando na venda, e depois ele sai, mostra que realmente não tem interesse de oferta aqui nessas regiões abaixo. Logo, quando o preço volta e faz esse teste aqui, ó, em cima dessa região de embase, que foi o grande desequilíbrio desse movimento, testando essas duas POC, que foi quebrada a liquidez dela, olha só como é que ele faz o teste certinho. Ele testou nos últimos níveis de oferta dessa região. Então, um stopzinho aqui abaixo, para você pegar essa subida. E observa aqui, onde que o preço foi? Ele para de novo em cima da região da VAL semanal. Então, ele vem, sobe, faz um pullback, sobe, e quando chega aqui, ele trava. E observa que quando ele chega nessa região, a demanda diminui. Então, aqui vira de novo um ponto de inflexão bem importante, que é para validar se o preço vai realmente conseguir romper para cima e ficar dentro da área de valor, eu quero ver a compra aceitando ficar aqui dentro. E observe que nesse movimento não tenho demanda se mantendo dentro da área de valor. A demanda está aqui nessa região de baixo, aqui, ó, perto da VWAP. E o que é que acontece? Ó? Ele faz um excesso de compra e depois ele quebra a liquidez. Quando ele quebra essa liquidez, ó, ele quebrou a liquidez desse cluster aqui, desse excesso e desse aqui. Quando ele faz essa quebra de liquidez, eu tenho um posicionamento para pegar uma venda nessa região aqui, ó, quando ele faz pullback dessa quebra. Se eu pegar um profile desse volume aqui, vamos ver onde que está a POC. A POC está bem aqui, ó. Tem uma POC e a VWAP desse movimento aqui. Que é onde ele faz esse pullback. E ele vem para aqui embaixo. Observa como essas regiões são importantes, né? Regiões de quebra de liquidez, ó. Eu marquei aqui e olha no futuro onde que o preço testa e para. Então, quando ele vem fazendo esse movimento, aqui a gente tem um ponto que ele mostra que a compra não tem interesse de pagar lá em cima, mas ela está aceitando pagar aqui embaixo, considerando que nessa região aqui, já no passado, a venda saiu e não está aceitando ofertar abaixo. Quando ele faz esse excesso e ele quebra a liquidez aqui, em cima da VWAP, joga a POC para cima e vem fazer o teste depois, olha só, de novo, ele vem jogando a POC para cima, quebrando a liquidez de toda essa região aqui, aí aqui fica bonita a operação para pegar esse movimento. E aí agora, dessa vez, ele vai, ó.
Então, todo esse movimento que eu estava explicando aqui atrás é simplesmente essa subidinha aqui, ó. Esse teste aqui, ó, desse ponto aqui, que conflui VWAP com VAL, é esse aqui. Então, observa que a operação mais bonita, dentro do todo o contexto, com a leitura mais completa, foi isso aqui, ó. Eu já tenho aqui a diminuição da oferta nesse ponto, aí o preço foi lá em cima, tocou lá, voltou, a compra voltou a pagar aqui, e aí a partir desse momento, o preço vai e sobe aqui em torno aí de seus 800 pontos para cima. Então ficou bem bonito aqui essa operação dentro do contexto todo. E aí depois o preço ele ficou dentro da área de valor e ele ficou testando em cima da VAL. E observe que quando ele adentra agora, ele se mantém, ó, um volume expressivo da VAL para cima. Então ele encontrou aqui interesse dentro da área de valor. E observa que a oferta está se negando a vender abaixo da VAL agora. Faz um excesso e sai, quebra a liquidez e sobe. Quando ele vem de novo, ó, se ausenta, aumenta o volume comprador e ele sobe de novo. Então, basicamente é isso, galera. Aqui eu expliquei todo o contexto e esse movimento aqui, ó, esses pontos chaves aqui do gráfico diário, de acordo com o contexto mais macro do semanal. Vamos ver se para o pregão de amanhã em diante, realmente o preço consegue se manter dentro dessa VWAP, dessa área de valor semanal e testa aqui as extremidades superior, ou se simplesmente ele vai tocar aqui a VWAP e continuar o movimento descendente. Bom, o objetivo aqui é te trazer a clareza sobre a interação do preço com as áreas de valor, os princípios, como que funciona ali o fluxo de ordens no gráfico e como que você pode estar buscando ali os melhores pontos, as melhores regiões de níveis operacionais para ter probabilidades maior de assertividade e assimetria. Assimetria é vida, porque você sempre vai ter ali o teu fator de lucro positivo por conta de que quando tu erra, você vai errar por conta de um mau posicionamento, muitas vezes por uma questão mais de ansiedade, mais por conta de não conseguir esperar o time certo, ou muitas vezes você achou que era o time e você entrou e aí foi estopado. Porém, quando você pega esses movimentos que vai na direção da tua análise, eles te pagam muito bem e compensam muitas vezes os erros. Então, para quem está iniciando, utilizar um operacional que tem essas assimetria ajuda muito a desenvolver a confiança por conta de que os erros eles são mais suaves por conta de que quando você acerta, você acaba fazendo mais dinheiro e compensando os erros. E aí, com o tempo, você vai aprimorando as entradas, a validação, a análise, ficando mais objetivo e vai ficando mais consistente. Tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Eu vou respondendo aqui para ajudar você a melhorar o teu entendimento desses princípios, tá bom? Então, ótimos estudos e sucesso aí na tua carreira.